Olá a todos! Hoje retomando a farmacologia do sistema nervoso autônomo e abordando de forma mais direta a parte do sistema nervoso simpático. Nessa parte é importante a gente relembrar quais são os neurotransmissores que atuam nesse sistema e também quais são os receptores, as localizações, os efeitos fisiológicos a partir da ativação desses receptores. Por que isso? Porque na farmacologia a gente necessita conhecer porque os fármacos fazem justamente o efeito igual, mimético, efeito agonista, que pode ser direto ou indireto. A gente vai ver isso em relação aos receptores. Então, existem fármacos que fazem de forma igual ao que o sistema simpático faz em determinados órgãos, enquanto outros têm esse efeito antagônico, que é o efeito contrário, direto ou indireto também. Então, conhecer a característica nos órgãos, nos tipos de receptores e neurotransmissores é extremamente importante para compreender como funciona a farmacologia do sistema nervoso autônomo simpático. Para começar, a gente vai descrever a parte de síntese do neurotransmissor. O que isso interfere, qual que é a importância de conhecer etapa por etapa? Porque a gente tem alguns fármacos que interferem na via de formação desse neurotransmissor. Importante destacar que a noradrenalina, em alguns livros, também é chamada de norepinefrina, da mesma forma que a adrenalina também é chamada de epinefrina em alguns livros. É muito mais questão de nomenclatura do que realmente de algum efeito, tá bom? Aqui a gente pode observar que o aminoácido que dá origem, que forma a noradrenalina é a tirosina. Ele é adquirido na alimentação e aí esse aminoácido ele é captado para dentro do neurônio e convertido em L-dopa. A L-dopa vai ser convertida em dopamina, que também é um neurotransmissor, que também tem um efeito farmacológico em algumas condições clínicas, mas que nesse momento a gente vai observar apenas que ela é o precursor da noradrenalina e que acaba que também tem alguns efeitos conforme o aumento da dose em receptores adrenérgicos. Essa dopamina, ela é inserida, colocada dentro de uma vesícula e é dentro dessa vesícula que a dopamina é convertida em noradrenalina. Então, dopamina, um neurotransmissor, noradrenalina, outro neurotransmissor. Quando existe o estímulo simpático, essa noradrenalina é liberada na fenda sináptica e, a partir daí, age nos seus receptores. Receptores pós-sinápticos, aqui exemplificado alfa-1, beta-1 e beta-2, mas a gente tem também o beta-3, e o receptor pré-sináptico, que atua aqui, que é o receptor alfa-2, que atua promovendo o efeito de feedback negativo. Então, noradrenalina liberada na fenda sináptica, atuando nos seus receptores pós-sinápticos e pré-sinápticos. Diferentemente da acetilcolina que a gente viu no sistema nervoso parasimpático, a noradrenalina ela é recaptada de forma integral e degradada dentro do neurônio. A acetilcolina, para a gente poder relembrar, ela é degradada na própria fenda sináptica. Ela é degradada pela acetilcolinesterase. A noradrenalina não. A noradrenalina ela é recaptada, internalizada por um transportador e degradada dentro do neurônio. Aqui a gente vai ver de forma mais detalhada mais à frente como acontece esse processo de degradação. Mas é importantíssimo compreender que a noradrenalina ela não é degradada na fenda sináptica. E lá no início, você comentou que existiam dois tipos de neurotransmissores do sistema simpático, a noradrenalina e a adrenalina. Cadê a adrenalina aí? Aqui nessa figura, a gente consegue observar
a noradrenalina sendo convertida em adrenalina. Mas onde é que isso acontece? A gente tem nos rins, em cima dele, as glândulas suprarrenais. Cada rim tem uma glândula, correto? Essa glândula, ela tem duas partes. O córtex, que é a parte glandular, responsável pela formação de diversos hormônios, como cortisol, aldosterona, esteroides sexuais. E a gente tem a parte interna, que é chamada de medula. E é nessa parte da medula que ele é um gânglio simpático modificado, é aqui nessa região que a gente tem a conversão da noradrenalina em adrenalina. Quando isso acontece? Quando existe um estímulo simpático, a gente tem uma comunicação direta do sistema nervoso central com a glândula suprarrenal, e nesse momento eu tenho a conversão da noradrenalina em adrenalina e automaticamente eu tenho a liberação desse neurotransmissor na corrente sanguínea. Isso acontece em todas as nossas estimulações simpáticas, mas de forma mais intensa, esse processo acontece quando a gente tem alguma situação de emergência, quando a gente tem a necessidade de uma ação rápida e imediata do sistema nervoso simpático. Então, só retomando, a dopamina dentro da vesícula sináptica é convertida em noradrenalina e a noradrenalina lá na suprarrenal é convertida em adrenalina. Repetindo, norepinefrina é a mesma coisa que noradrenalina, epinefrina é a mesma coisa que adrenalina, tá bom? Aqui a gente vai ver como funciona a liberação desse neurotransmissor. Então, a gente tem 8 etapas. Na verdade, essas etapas elas se bifurcam e a gente vai ver alguns desses momentos. Mas é importante vocês conhecerem que existe um estímulo, um potencial de ação que leva essa informação ao longo do neurônio. Em seguida, existe a abertura de canais de cálcio e voltagem dependente. Então, aconteceu o potencial de ação, aconteceu a voltagem, a alteração dessa característica elétrica da membrana, esses canais de cálcio abrem, existe um influxo de cálcio para dentro do neurônio, e é esse influxo de cálcio que estimula, lembra que a noradrenalina está aqui, ó, dentro da vesícula? Então, essa noradrenalina aqui, a partir desse estímulo de cálcio, a gente tem a liberação dela na fenda sináptica. Essa noradrenalina, ela vai ativar os seus receptores. Lembrando que a gente tem receptores pré-sinápticos e receptores pós-sinápticos. O que está aqui demonstrado são os receptores pós-sinápticos. Quando a noradrenalina interage com seus receptores, existe a resposta no órgão-alvo. Quando é que a gente tem a eliminação dessa resposta? Ela pode acontecer de duas formas. Quando eu tenho a difusão, né? Lembrando que a gente tem corrente sanguínea, que isso é tudo muito dinâmico. Quando a gente tem a liberação dessa noradrenalina e ela se distancia do receptor, existe a diminuição dessa resposta. Então, acontece por difusão, onde eu tenho a saída desse neurotransmissor daquela região da fenda sináptica, ou eu tenho a recaptação, que eu já tinha dito no slide anterior, que acontece por transporte ativo. Esse neurotransmissor, ele é recaptado e aí novamente a gente tem uma bifurcação. Ele pode ser novamente internalizado, representado aqui pela etapa 7, ou ele pode ser degradado, aqui mostrando dentro da mitocôndria uma enzima que a gente tem, que é conhecida como monoaminoxidase, que é uma das responsáveis pela degradação da noradrenalina. Então, essa é a etapa de ativação, de liberação, o caminho que a noradrenalina ela faz para ativar e deixar de ativar os seus neurotransmissores, os seus receptores. Nossa, agora vem a parte que a gente precisa entender com muita tranquilidade. Lembrando que a gente tem dois receptores alfa, alfa 1, alfa 2,
e a gente tem 3 receptores beta. Beta 1, beta 2, beta 3. Nesse momento, a gente vai falar de uma ação geral. Mais à frente, eu vou falar de especificidade de alguns neurotransmissores por determinados receptores. Aqui a gente vai falar de uma forma mais direta. Então, receptor alfa 1, responsável no coração, responsável pelo músculo vascular por vasoconstrição. Então, quando eu tenho a liberação de noradrenalina no vaso sanguíneo, principalmente nos grandes vasos, a gente tem uma vasoconstrição. No músculo liso geniturinário, é importante entender o que é esse processo de contração. Aqui eu não estou falando de contração da bexiga, do músculo detrusor. Eu estou falando do esfíncter que existe na bexiga e que aí sim existe uma contração e relaxamento da musculatura da bexiga para evitar o processo de micção. Então, o sistema nervoso simpático, ele impede, ele evita o processo de micção. Isso tudo, ele é mediado por receptor alfa 1, tá bom? Aqui é só porque pode acontecer, né, essa confusão, mas é lembrar que quando eu falo de músculo liso, geniturinário e alfa 1 promovendo contração, eu tô falando de esfíncter. Músculo liso intestinal, de forma contrária ao que o parasimpático faz, a ativação de alfa 1 promove relaxamento dessa musculatura. No coração, como eu tinha dito um pouco antes, a gente tem o aumento da força de contração, o inotropismo, ok? E aumento também da estabilidade. A gente vai ver que o efeito dos receptores beta 1 no coração, eles são mais proeminentes. Mas também existe essa ativação a partir de alfa 1. E por fim, a gente tem a glicogenólise e a gliconeogênese. Caramba, Eloá, eu sempre faço confusão em relação a isso. Aqui é só para lembrar que quando a gente tem o sistema nervoso simpático, a gente tem a paixão, a gente tem realmente uma necessidade de energia. E quem é a nossa fonte de energia? Na paixão é o amor, né? Mas no caso do nosso corpo, da nossa fisiologia, é a glicose. Então, no fígado eu tenho a glicogenólise, que é justamente a quebra do glicogênio para formar glicose, e a gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de outros substratos, que é quando a gente tem a formação de energia a partir de proteína, a partir de lipídios. Então, o fígado, ele está ali estocando essas fontes de energia para justamente no momento de necessidade, no momento de jejum, no momento de emergência, eu tenho a liberação dessa fonte de energia que está ali guardadinha, independente do meu indivíduo, da pessoa ali estar se alimentando ou não. Então, existe um estoque para esses momentos. E aí, aqui, ó, alfa 1 atuando nesse processo, tá bom? Por fim, não só esses, é claro, a gente sintetizou para ficar mais fácil a parte de farmacologia. A gente tem nos olhos o músculo dilatador pupilar. Lembrar que a pupila dilata. A gente tem midríase quando se tem ativação de alfa 1. É quando a gente enxerga à noite, a gente enxerga de longe, para justamente ter ativação desse sistema no momento de emergência. Alfa 2, como eu já tinha dito anteriormente, ele é um receptor que normalmente está localizado no neurônio pré-sináptico. Aqui de forma mais específica, na parte que a gente vai abordar em relação à farmacologia, alfa 2 funcionando como feedback negativo. Então, quando eu tenho a liberação dessa noradrenalina, ativação desse receptor alfa 2, a ativação dele gera a diminuição da liberação da noradrenalina na fenda sináptica. Beta 1, de forma mais direta no aparelho cardiovascular, a gente tem, quando ativado o receptor beta 1 no coração, aumento da frequência, cronotropismo e aumento da força.
aumento da velocidade de condução lá no nó atrioventricular, então os impulsos elétricos do coração, eles acontecem de forma mais rápida. E uma coisa que muitas vezes é esquecida, é lá no aparelho justaglomerular, lá no rim, eu tenho o receptor beta-1 que estimula a secreção de renina. Aqui a gente não vai entrar em detalhes, mas mais para frente é importante lembrar que renina está relacionado com angiotensina, que está relacionado com aldosterona. Então, a gente tem todo um papel aqui de regulação do aparelho cardiovascular, de regulação pressórica. Receptor beta-2, conhecido principalmente pelo relaxamento da musculatura lisa. De forma mais direta, a gente lembrar que ele está relacionado com broncodilatação, com relaxamento da musculatura uterina. Então, a gente tem a participação do receptor beta-2 relacionado com esse relaxamento. E, por fim, receptor beta-3, que é pouco falado, inclusive ele ainda não tem uma atuação farmacológica, mas receptores beta-3, eles estão relacionados com a ativação da lipólise, né? A quebra do tecido das moléculas de gordura para a formação de substratos de energia. E por fim, falando aqui dos receptores dopaminérgicos, porque como eu comentei com vocês, a gente acaba tendo atuação desses neurotransmissores pela característica química semelhante, mas é claro, com menos afinidade, nesses receptores também dopaminérgicos, destacando o receptor D1, que lá nos rins eu tenho a dilatação dos vasos sanguíneos renais. Para a gente finalizar essa primeira parte, a degradação da noradrenalina. Por que eu preciso entender? Lembra que eu comentei com vocês que, diferentemente da acetilcolina, ela não é degradada na fenda sináptica? Então, aqui a gente vai ver que existem duas enzimas responsáveis pela degradação da noradrenalina. A gente tem a CONT, catecol ou metiltransferase, e a gente tem a MAO, monoaminoxidase. Meu Deus, Eloá, eu preciso conhecer todos esses detalhes? Não. O mais importante de vocês entenderem é que a gente tem vias alternativas. Então, a noradrenalina, ela pode ser degradada tanto pela monoaminoxidase, quanto pode ser degradada pela catecol ou metiltransferase, tá bom? Por que isso? Porque a gente vai ver que existem alguns medicamentos que inibem essas enzimas. E ao inibirem, eu tenho aqui a manutenção do neurotransmissor. Então, a degradação da noradrenalina e da adrenalina acontece por duas enzimas, catecol ou metiltransferase, também conhecida como CONT, e monoaminoxidase, também conhecida como MAO. E aí, só para exemplificar, a gente tem o metabólito principal, que é encontrado na urina, e aí existem, com relação a doping, né? A gente tem a avaliação de presença, se o atleta realizou doping ou não, é justamente pela presença de metabólitos urinários, metabólitos no sangue, que consegue identificar se o paciente fez uma ingesta maior ou fez uma ingesta exógena de determinadas substâncias. No caso aqui de noradrenalina e adrenalina, é lembrar que existe um aumento de potência física, né? Eles são os neurotransmissores da emergência, do luta e fuga. E isso dentro do esporte, ele tem um impacto muito significativo, tá bom? Então, aqui só mostrando para vocês que a gente tem dois tipos de metabólitos que são liberados na urina, mas o principal é o ácido vanil mandélico.